Graça e paz, internautas, graça e paz, povo de Deus, povo abençoado. Queridos, vamos de mais um vídeo para o meu canal, desta feita Esclarecimento aos Leigos. No meu debate com o professor Átila Ribeiro no Fora da Caixa, eu citei fontes acadêmicas pré-tribulacionistas que defendiam a minha tese de que não haverá tristeza no Tribunal de Cristo, e o professor Átila Ribeiro falou que eu estava usando discurso de autoridade. E muitos leigos, quando eu falo leigos, não professor Átila Ribeiro, mas leigos que se dizem exegetas até, mas não entendem de que citar fontes de pesquisa faz parte do exercício e do ofício do exegeta, disseram que eu usei esse discurso de autoridade, assim como o professor Átila também o disse. Embora o professor Átila não seja leigo, ele disse por técnica de debate, né? Para querer desmerecer o argumento do debatendo. Quando você não tem argumento, você parte para agredir o seu interlocutor. No entanto, quando eu cito as fontes acadêmicas, foi porque o próprio professor Átila Ribeiro começou a falar de mestres que defendiam o seu argumento, ok? Vamos ver isso na fala do próprio professor Átila. Eu falo isso com certa alegria e com certa tristeza. Certa tristeza por quê? Porque eu vi muitas pessoas que se julgavam escatólogos, que se surpreenderam quando nós falamos sobre o assunto da tristeza, entre aspas, no Tribunal de Cristo. E essa doutrina que vamos defender aqui, bastante veemência e respeito, obviamente, foi acusada de heresia, entre outros adjetivos pejorativos, que nós vamos mostrar aqui que muitos mestres, muitos homens de Deus, obviamente defendiam isso, que não é algo novo, não é teologia, não é doutrina de menino, etc. Então é uma leitura. Então observe que ele vai citar que muitos mestres antes já defendiam isso, que não é algo novo, que não é doutrina de menino e coisa do gênero. Então, quem são esses muitos mestres que o professor Átila Ribeiro diz que defendiam seus argumentos? Claro, obviamente, são os mestres acadêmicos. Só que eu provo que a maioria dos acadêmicos não defende isso. Não defendem isso. Vejam e ouçam e vejam a minha fala e a minha expressão. Algumas obras pré-tribulacionistas, mas em contraponto ao que ele colocou, a maioria esmagadora dos maiores acadêmicos pré-tribulacionistas defendem que não haverá tristeza no Tribunal de Cristo. Ok? Então aí eu cito que a maioria esmagadora dos acadêmicos defendem, eu falo e vou provar que não haverá tristeza no Tribunal de Cristo. O que acontece? O próprio mestre Jamierso, que é um mestre por excelência, um grande acadêmico, um grande teólogo que se desponta no cenário brasileiro com muita maestria, ao ver eu citar as fontes, ao ver eu citar as obras acadêmicas, o mestre Jamierso vai e entende e explica o porquê de eu estar usando as obras acadêmicas. Mesmo assim, o professor Átila Ribeiro insiste em, enfim, talvez, vamos ver o que diz o mestre Jamierso. Você está citando aqui obras, livros publicados, porque esse assunto foi levantado em vários debates nas redes sociais, quanto à opinião dos estudiosos do assunto, correto? Correto, exatamente. Então observe que o próprio professor Jamierso diz que eu estou usando as fontes acadêmicas, por quê? Porque de fato e de verdade, essas fontes acadêmicas, elas foram citadas por muitos que vieram às redes sociais e, como vocês viram, o próprio professor Átila iria começar citando essas fontes. E por que ele não começou citando essas fontes, professor Ferreira? Não citou porque vocês vão ver aqui que eu começo a apresentar que as fontes não defendem o que o professor Átila queria que defendesse. Quando eu falo que as fontes não defendem o que ele queria que defendesse, ele começa a dizer que eu estou usando de argumento de autoridade, e nem atenta para o que o próprio mediador observou, que na verdade o que eu estou fazendo comprovando que aqueles que dizem que a maioria dos pré-tribulacionistas defendem que haverá tristeza no Tribunal de Cristo,
estão equivocados. Na verdade, eles não defendem. Então, não usei discurso de autoridade, usei uma regra, uma norma de se fazer interpretação de textos, e usei porque fez-se necessário, primeiro, porque é ofício do exegeta, segundo, porque o meu interlocutor havia falado que muitos mestres defendiam isso. Então eu começo a citar, agora sim, a mencionar mais obras acadêmicas. Se queimarem pelo fogo da prova, verão o que poderiam ter feito se na terra tivessem dedicado mais de si ao serviço do Senhor. Entretanto, estarão alegres. Repito, entretanto, estarão alegres, pois, como salvos pelo sangue de Jesus, entrarão na glória. Embora tenham perdido o galardão pela própria negligência. Muito bem. Eu vou... Então observe que agora eu começo a citar as obras acadêmicas, né? Eu estou citando aí Eurico Bergstein, ok? Eu estou citando Eurico Bergstein. O que acontece? O nobre professor Átila agora tem a fala ali é passada pelo querido Jamierson, e olha o que vai dizer o professor Átila, depois que percebeu que as fontes não defendem o que ele defendia. Não vou precisar nem de levar argumento para mais de 5, né? Professor, são esses argumentos que o senhor vai refutar os tristezistas, como nós de forma irônica estamos brincando? Se for com esses argumentos, o senhor pegou leve comigo. O senhor está com tempo de mim. O senhor está brincando comigo. Posso responder? Eu vou começar. Olha só. Aí ele começa a desmerecer e dizer, se for com esses argumentos, o senhor está brincando, está... Ou seja, observe que ele começa a desmerecer o argumento, que é o argumento autêntico do exegeta. Por que ele faz isso? Porque as obras, na verdade, não defendem o que ele defendia, né? Não defendem o que ele defendia. No entanto, na sequência, ele começa a dizer que eu estou usando discurso de autoridade, mas ele mesmo começa a usar as obras, ele começa a citar as obras, só que ele faz isso tirando-as dos seus respectivos contextos, Veja agora a fala do próprio professor Átila Ribeiro, para que você não diga, eu estou deixando o vídeo ir correndo, para que você não fale que eu estou sendo desonesto aqui. Eu não estou sendo desonesto. Eu estou mostrando que o professor Átila usou um argumento, tentou usar um argumento, eu mostrei que o argumento dele não ia ter sustentabilidade. Ele então fugiu do argumento, atacou-me dizendo que eu estou usando discurso de autoridade, e depois, em seguida, ele faz uso do mesmo discurso. Não disse por questão de maioria ou minoria. Se for por questão de maioria, o nome disso é um argumento da autoridade. Nós viemos aqui debater o que está na Bíblia. Observe que ele está falando que o nome disso é argumento de autoridade. Nós estamos aqui para debater o que está na Bíblia. Observe que é bonito o discurso dele. É bonito e é respeitoso, faz parte da técnica do debate, quero deixar isso muito bem claro, ok? No entanto, todavia, porém, olha o que ele faz. Mas já que o senhor fez essa menção, vamos começar com o Rick Howard, que é a afirmação que o senhor fez, achando que ele é o maior defensor do Tribunal de Cristo. Rick Howard, professor José Ferreira, ele lançou a obra dele em inglês em 1990, exatos 2 anos depois que o doutor pastor Pedro Severino da Silva, em Escatologia, Doutrina das Últimas Coisas, lançou o livro dele em 1988, o ano que eu nasci. Antes disso, 3 anos antes, 1985, o gigante da escatologia, no meu ponto de vista, pastor Antônio Gilberto, já tinha lançado seu livro em 1985, Calendário da Profecia. Observe, veja bem, ele chama lá no início dizendo que muitos mestres defendiam a tristeza no céu. Eu começo a mostrar que os grandes mestres acadêmicos pré-tribulacionistas não defendem. Ele diz que é discurso de autoridade. Aí, em seguida, ele usa o argumento bem com a voz imposta, com imposição de voz.
E aí o leigo não entende. Mas aí em seguida ele começa a usar o próprio argumento, que na verdade era o que ele ia apresentar desde o início, né? Era o que ele ia apresentar desde o início. Por que não apresentou desde o início? Não apresentou desde o início porque não tinha sustentabilidade. A maioria dos acadêmicos pré-tribulacionistas não defendem o que ele defende. Então, ele usou tecnicamente essa tangente e tem o meu respeito por isso. Quero deixar isso aqui muito bem claro, tá? Deixar isso muito bem claro. Tenho o meu respeito por isso. Ou seja, não na falta de argumento, o que você faz? Você tenta jogar o público contra o seu interlocutor, que é uma técnica de debate. É perfeito que é uma técnica de debate. Então, ele cita Severino Pedro da Silva e Antônio Gilberto, mas ele o faz de forma descontextualizada. Ele o faz de forma descontextualizada. O que é que eu faço em seguida? Em seguida, eu provo que, de fato e de verdade, as obras acadêmicas não defendem o que o professor Átila Ribeiro estava querendo defender. E olha só como fica então a situação do professor Átila Ribeiro. Olha só o que eu vou fazer agora. E fazer a exegese em 4 minutos. E na verdade eu não comecei a fazer ainda, a refutação será feita em 4 minutos. Eu estou mostrando que as obras pré-tribulacionistas, a maioria esmagadora, defende a alegria no céu. Ele disse que eu citei obras como Cortina de Fumaça. Olha, como Cortina de Fumaça, citei Eurico Baxter, citei Ciro Sanches e Borde. Ele disse que o Eurico Baxter tem 2 opiniões. É só a gente ver a edição mais nova, e a edição mais nova, na teologia diacrônica, vai estar corrigindo o erro do passado. Isso é fato. Agora, será que eu citei fora de contexto? Aí ele falou de Severino Pedro da Silva, depois do Rick Howard. Quando ele fala depois do Rick Howard, então ele concorda que Rick Howard prega um terror do Tribunal de Cristo, que é um inferno do Tribunal de Cristo. Mas olha o que Severino Pedro da Silva vai nos falar na sua página 37 do livro Escatologia, Doutrina das Últimas Coisas. Ele diz assim: haverá ali uma avaliação do que fizemos e não fizemos, mas isso não indica que será um momento de temor, mas de confiança. Não haverá que será um momento de temor. Eu estou sendo rápido na minha fala. Escatologia, Doutrina das Últimas Coisas, Severino Pedro da Silva. Ele fala que citou o gigante Antônio Gilberto. Antônio Gilberto, na sua página de número, eu estou aqui com a obra, o Calendário da Profecia, de Antônio Gilberto, na sua obra de número 26. O que os tristezistas dizem, lei de Antônio Gilberto, é a página 25, que diz assim: se somos verdadeiros no íntimo, não há o que temer nesse julgamento. Com isso, eles fazem a inferência, fazem a interpretação. Eu nem diria inferência, porque inferência faz parte da teologia. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Quando ele diz tende bom ânimo, eu venci o mundo, infere-se que nós também venceremos. A inferência faz parte da interpretação teológica, quando a inferência é válida, é claro. Mas, voltando para Antônio Gilberto, é só continuar. Olha o que Antônio Gilberto diz assim: não haverá injustiças. Faz o seguinte, é só continuar a leitura. Sim, Jesus tem um galardão para entregar aos crentes, não é a partes, é aos crentes. Todo crente, todo crente receberá de Deus uma referência elogiosa. Então, não é cortina de fumaça. Dwight Pentecoste, na sua página 247, ele vai colocar o seguinte: mas não haverá sensação pessoal de carência, uma vez que cada crente abundará até o limite da sua capacidade. Não haverá sensação de carência. Então eu cito Antônio Gilberto, Eurico Baxter, Ciro Sanches e Borde, Severino Pedro da Silva, e isso é cortina de fumaça. O professor falou que... Então vejam bem, senhores, que o professor Átila Ribeiro, ele esteve ali como técnica, diga assim, de um debatendo, mas de jogar o público contra o seu interlocutor. Por quê? Porque em todas as áreas que o nobre professor argumentava, os argumentos dele não se sustentavam. Então só lhe restava o quê? Como um bom debatedor, e merece o meu elogio como bom debatedor,
tentar fazer essa jogada. É discurso de autoridade. Aí depois ele usa as obras. Usa fora de contexto. Aí eu vou lá e provo que está usando fora de contexto. E ele insiste em dizer que é discurso de autoridade. Portanto, quando ele faz isso, mostrando que é discurso de autoridade o que eu estou fazendo, na verdade ele está indo contra a sua própria fala. Ele não só, a princípio, é o primeiro a chamar para os mestres acadêmicos, mas quando eu mostro, provo que os mestres acadêmicos não defendem o que ele queria que defendessem, o que ele pensava que defendiam, então ele apela para dizer que eu estou com discurso de autoridade. E em seguida, o que ele faz? Em seguida ele usa os próprios discursos de autoridade, só que fora de contexto. Mas eu vou lá e provo que ele está usando isso fora de contexto. Então, um outro detalhe que eu quero observar aqui é sobre a citação que ele faz de Ciro Sanches e Borde. Ele tentando desmerecer as obras, ele tira Ciro Sanches e Borde do contexto. Eu quero que você, amado internauta, atente bem para isso. Ele tira Ciro Sanches e Borde do contexto e tenta usar o... Não tem jeito, é o escapismo, vejam. Além disso, nós justamente citou o pastor Ciro Sanches, parece que ele está meio titubeando entre dois pensamentos, então, porque eu tenho esse livro dele aqui, da 4ª edição Escatologia Bíblica da Idade, que foi lançado em Campinas, aliás, da CETADEB, que foi lançado aqui. Ele cita na página 40, parece que diferente do que o senhor disse que ele está defendendo atualmente nas redes sociais. Ele disse: no Tribunal de Cristo haverá muitas surpresas, coisas encobertas, positivas ou negativas, virão à tona. Quem quiser dar uma olhadinha, está aqui, ó, CETADEB. Aí o que ele faz? Ele cita uma obra do Ciro Sanches e Bordes para o curso de teologia, só que ele cita e depois eu mostro. Quem quiser dar uma olhadinha está aqui. Ora, quem quiser dar uma olhadinha está aqui. Vai pegar lá com o professor Átila para olhar. E o que é que o Ciro fala nessa obra? Que muitos terão surpresas negativas ou positivas. Mas o mestre Ciro Sanches e Borde fala de tristeza no Tribunal de Cristo? Não. Ele diz que o professor Ciro Sanches e Borde está titubeando de dois pensamentos. Não, em hipótese alguma. O Ciro Sanches e Borde veio às redes sociais, foi muito bem claro. Eu vou até mostrar aqui o artigo dele no Mensageiro da Paz. Quando o Ciro Sanches e Borde diz de coisas, surpresas negativas ou positivas, eu vou deixar o próprio Ciro Sanches e Borde responder. Mas interessante no debate é que um mediador, o mestre Jamiés, um hermeneuta e exegeta perspicaz, ele encurrala o professor Átila perguntando se o Ciro fala que haverá tristeza. O que é que o professor Átila faz? Dá uma fugidinha rápida, quase que imperceptível, que os leigos não conseguem perceber. Vejam, por favor. Da Assembleia de Deus do Brasil, tá? Na página 40. Ele cita exatamente. Mas ele afirma, o pastor Ciro afirma nessa obra, que haverá tristeza, um tipo de dano, sim, algum problema emocional. A menos que essa surpresa negativa ou positiva, surpresa negativa, o que é isso? Deixa eu continuar, senão eu corto o raciocínio. Olha só, ele diz: a menos que essa surpresa negativa, o que é isso? Deixa eu continuar, senão eu corto meu raciocínio. Ou seja, na verdade, a maioria dos acadêmicos, como eu apresentei, não defendem a tristeza no Tribunal de Cristo, ok? Não defendem, hipótese alguma. E o professor... É uma técnica, tá, pessoal? Uma técnica de debate. Quero deixar isso muito bem claro. Ele não está errado em usar essa técnica. Está errado no argumento, mas não na técnica, tá bom? É uma técnica de debate. Então, quando ele diz, a menos que... O que é coisa negativa? Coisa do gênero. Eu estou aqui com o jornal Mensageiro da Paz, na sua seção de apologética contemporânea. Haverá tristeza no céu, Ciro Sanches e Borde. Esse é o Mensageiro da Paz de fevereiro. O Ciro traz aqui, com muita maestria, esclarecimentos de que não haverá tristeza no Tribunal de Cristo. Mas eu grifei aqui justamente a frase onde o
mestre Ciro Sanches Zibordi, diga-se de passagem, um dos maiores escatologistas desse país, um dos maiores teólogos desse país, um dos homens mais respeitados, não somente no Brasil, mas fora do Brasil, um acadêmico reconhecido mundialmente, em que o professor Átila tentou desmerecer, dizer que ele estava titubeando entre dois pensamentos. Por quê? Porque, na verdade, o Ciro Sanches Zibordi, como também a maioria os maiores acadêmicos dos quais o mestre Ciro faz parte, não defendem. Aí o que ele faz? Ele pega palavras soltas do Ciro Sanches Zibordi, tira do contexto e tenta desqualificar a obra. Mas olha o que o próprio Ciro Sanches Zibordi faz. Abre aspas para Ciro Sanches Zibordi no Mensageiro da Paz. A frase, se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia como que pelo fogo, tem sido atrelada à tristeza dos salvos. Entretanto, por meio dessa figuração de linguagem, a única mensagem transmitida é de que não haverá galardão para as nossas obras comparadas a madeira, feno e palha. Fecha aspas para o mestre Ciro Sanches Zibordi. Então, nós vemos aí que o que o professor faz. Primeiro, pessoal, atente bem para isso. Ele tenta usar os mestres pré-tribulacionistas em seu favor logo no início do debate. Ele diz, muitos mestres já defendiam isso. Eu provo que não é verdade, ou seja, que a maioria dos acadêmicos pré-tribulacionistas não defende tristeza no céu. Quando eu provo isso, ele diz que eu estou usando discurso de autoridade. Quando ele diz que eu estou usando discurso de autoridade, ele tenta colocar o público contra mim. Aí o que ele faz? Ele começa a citar fora de contexto Severino Pedro da Silva e Antônio Gilberto. Quando eu coloco Severino Pedro da Silva e Antônio Gilberto no seu contexto, que vão contra o próprio professor Átila, ele tenta desmerecer a obra do Ciro Sanches Zibordi, de fato e de verdade, criando espantalhos em cima do Ciro Sanches Zibordi. Então está aí com muita clareza o vídeo. Esse é o primeiro ponto, claro, vou fazer outros vídeos apresentando outros pontos. Está aí claro e evidente que eu não usei discurso de autoridade. Citar obras acadêmicas faz parte do exercício do exegeta, do hermeneuta, do intérprete. O professor Átila Ribeiro, a princípio, citou os grandes mestres, que muitos mestres defendiam o que ele defende. Eu mostrei que esses acadêmicos não defendem. Então o professor, quando viu as obras nas minhas mãos, começou a falar que eu estava usando discurso de autoridade. Em seguida, ele mesmo usa as obras fora de contexto. Quando eu as ponho no contexto, ele insiste mais uma vez em dizer que eu estou usando discurso de autoridade. Portanto, aí está muito claro, não usei discurso de autoridade, mas na verdade é que dentro de um dos argumentos tristezistas, que é a maioria dos pré-tribulacionistas defende tristeza no tribunal de Cristo, eu provei que não é verdade. Agora, o próximo vídeo, nós estaremos tratando de outro assunto, debatido apresentado no debate, e farei isso sempre assim, sempre mostrando as falas. Que Deus em Cristo nos abençoe.